Gente, deixa eu achar o trecho dessa entrevista que foi dada para a revista Marie Claire. Tá aqui a última edição, quer dizer, a mais nova, a recente, né? Com essa capa linda, olha aqui, com a Ingrid Guimarães, Sabrina Sato, Tata Werneck, a Dani Calabresa, olha só, tá muito legal, realmente é uma super capa. E fala das mulheres que fazem graça no nosso país, que eu particularmente acho que dessa safra de humoristas, as mulheres fazem graça melhor. Tem mais mulheres engraçadas do que homens engraçados, na verdade. E aqui está a entrevista da Luciana Lima, que é a viúva do ator Domingos Montanher. É a primeira vez que ela fala, gente, com uma grande entrevista mesmo e numa grande revista. Olha, a atriz Luciana Lima fala pela primeira vez sobre a morte do marido, Domingos Montanher, e também sobre as comemorações de 20 anos da La Mínima, a companhia de teatro e circo fundada pelo ator, evento que é também uma homenagem, né? Ela ficou muito tempo pensando e desestimulada de fazer essa festa dos 20 anos da empresa dele, mas depois ela acabou entendendo que seria, na verdade, uma homenagem também, né? Porque era a escola, e o que eu fiz com ponto aqui? Era a escola da vida dele, era o que ele mais amava na vida. E aqui vem várias perguntas, ela vai respondendo, né? Tem essa pergunta aqui, olha, quando o Domingos morreu, você pensou em desistir da comemoração de 20 anos no La Mínima? E ela vai falando e ela diz que não vai acontecer nada. Não, aqui já é outra história, ó. E ela fala, a celebração virou uma homenagem ao Domingos. No dia do acidente, como é que você recebeu a notícia? E aí ela conta em detalhes, ela diz, eu não acompanhei as redes sociais, onde o desaparecimento era assunto desde as 14 horas. Quando deu umas 15 horas, o empresário dele me ligou, eu estava no galpão, senti um tom preocupado em sua voz. Aí começou o processo. Liguei para a escola dos meus filhos, pedi que saíssem mais cedo para evitar que deparassem com um burburinho. O mais velho estava em casa. Assim que cheguei, disse a ele o que estava acontecendo e ele respondeu, não vai acontecer nada, meu pai sabe nadar e não pode ir contra a correnteza. Vai se deixar levar, alguém vai encontrá-lo. Concordei e pedi para não entrar em redes sociais. Perto das 18 horas, chegaram os pequenininhos. Muitos amigos nossos já estavam ali conosco. Expliquei o que acontecia. O do meio começou a chorar, depois o menor. Mônica Albuquerque, diretora de produção da Globo, ligou pouco depois e disse, Lu, nesse Lu eu senti. Você não tem uma boa notícia para mim? Perguntei. E ela disse que não. Aí a revista pergunta, até aí tinha uma expectativa que ele fosse encontrado? E a viúva diz, tinha. Fui dar a notícia para os pequenos imediatamente. Chamei os 3 no meu quarto e falei. Desde então, entrei em um estado estranho. Aos poucos fui voltando, tocando a vida. Os amigos e a família foram fundamentais para dar suporte psicológico, físico, estrutural. E aí vem a pergunta, não é? Como lidou com os boatos de que Domingos tinha um caso com Camila Pitanga? E ela diz, estou ouvindo isso explicitamente com essas palavras só agora por você. Eu me blindei para que só o que fosse significativo chegasse até mim. No dia do acidente, o elenco veio me dar um abraço e tive o primeiro contato com a Camila. Ela estava muitíssimo abalada, não falava coisa com coisa, o namorado já estava com ela. Depois, trocamos mensagens de força, não era frequente, mas espontâneo, disse ela. E parou por aqui, foi a única explicação que ela deu. Se procurou ajuda na religião, né, que é a próxima pergunta aqui, busquei conselhos espirituais, o espiritismo, a cabala, absorvo qualquer coisa que transmita uma mensagem reconfortante. Tento transmitir essa calma para os meus filhos, eles perguntam, por que meu pai? Por que agora? Ele não sabia nadar? São respostas dificílimas, é preciso base espiritual para acalentá-los e dar sentido a essa dor. Algum objeto a faz lembrar-se dele? E ela diz, tipo tudo, não tem como. Ele dava opinião em tudo, se visse
disse, esse copinho de café sem asinha achava que objetos quebrados chamavam energias ruins. Era estudioso, tinha uma capacidade de introspecção e envolvimento impressionante. Anotava tudo em caderno, era muito organizado. Descobriu coisas sobre ele que a surpreenderam e ela diz o processo criativo. Embora o observasse cotidianamente, olhei com mais atenção para isso. A comoção em torno da morte também me surpreendeu. Como é se readaptar nesse momento após a perda? Ela diz, é um exercício. Estamos ressignificando os lugares que frequentávamos com ele, alimentamos memórias, mas as crianças assimilam a perda de outra maneira. O agora é mais importante do que o amanhã e é nisso que eles a ajudam diariamente, diz ela, né? Então, em relação a esses boatos, eu acho até importante mostrar novamente essa resposta dela, porque a revista foi muito corajosa em perguntar. Tanto que ela diz, é a primeira vez que eu estou ouvindo explicitamente. Claro que ela ouviu muitas e muitas vezes, por trás, os buchichinhos, os boatos, ela sabia o que estava rolando naquela época em termos de buchichos, de boatos que se espalhavam, né? Assim como o namorado da Camila ouviu muito naquela época também. Verdade. Vocês imaginam a barra que eles seguraram. Então ela diz, estou ouvindo isso, aqui ó, como lidou com os boatos de que Domingos tinha um caso com Camila Pitanga. E ela diz, estou ouvindo isso explicitamente, com essas palavras, só agora por você. Eu me blindei para que só o que fosse significativo chegasse até mim. No dia do acidente, o elenco veio me dar um abraço e tive o primeiro contato com a Camila. Ela estava muitíssimo abalada, não falava coisa com coisa. O namorado já estava com ela. Depois, trocamos mensagens de força. Não era frequente, mas espontâneo, e disse a Luciana sem entrar em maiores detalhes, né? Mas tocou pela primeira vez nesse assunto porque alguém teve a coragem de honestamente chegar para ela e perguntar de uma maneira muito digna e muito decente. Né? Exatamente. Como um jornalismo sério. Que tem. Achei interessante, e nessa hora também não adianta querer ficar sabendo se teve caso, se não teve. Ela estava chorando da perda do marido. É isso que ela falou. Ela se blindou e focou nas coisas que eram importantes. As próprias mulheres falam da mulher, você não pode ter amigo homem, você não pode nadar com amigo. Não, mas é que na época ficou muito, na época, porque eles estavam falando isso. Correu muito que os dois tinham um caso, que eles foram para lá, para um amigo, Rio, gente, você não tem mais amigos. É lógico, você não pode, você não pode ter amizade. Se eu nadar com você, eu vou falar que eu tô saindo com você. Não, aí é difícil. Vou falar que eu tenho poder de persuasão. Ai, que lindo. Eu nadaria com você que não teria problema. Mas eu tenho amigos homens, né? Por isso eu saio com eles. Exatamente, né? Aí que acontece. Mas eu tenho mais amigo que não gosta mesmo. Ai, eu parei pra Olha, pensar agora. eu vou te falar. É complicado, porque você ter amizade, ou você ter amizade com um homem, ou com homem, mulher com mulher, é uma coisa tão normal, mas algumas pessoas conseguem... Sexualizam tudo, né? Tudo muito tem louco que ter isso. a sexualidade no meio, tudo tem que ter Ou querem sexo, culpar alguém, achar uma desculpa porque aconteceu. E justamente isso, ela estava sofrendo muito mais pela perda do marido do que justamente... Por esses boatos. Será que esse tipo de boato, cercar uma tragédia dessa é inconcebível, assim, mas cercou. aconteceu, cercou, na época de verdade. A foi forte. Pessoal, aquela comoção também. nacional e todo mundo falando, mas o que ele foi fazer lá ao fundo com ela? Por que foram nadar tão distante? Para a pergunta e para a reportagem é um ponto para Marie Claire. E chama a atenção também a questão do filho. Você leu ali uma passagem que eu fiquei aqui arrepiado. Qual? Quando ele fala que o meu pai sabe nadar. O que aconteceu? Ele vai ser levado e alguém vai encontrá-lo. O que, né? A gente não sabe explicar o que, mas infelizmente dessa morto, né? adivinhação das crianças, a né? negação, ele falou exatamente o que no primeiro aconteceu. momento que você recebe uma notícia que você não está preparado, você vai lidar como? Com a negação primeiro. Aí depois você vai entrar no processo. Está falando o psicólogo Felipe Campos. Não, de verdade, você estudou. A gente respeita isso, viu? Olha aqui, gente, daqui a pouquinho Flor, né? Está aqui também para falar dos 33 quilos que ela perdeu, da colocação da prótese de silicone, da abdominoplastia. Ela, olha, tá lindona. Vai até dar uma voltinha pra gente depois? Vocês vão ver o resultado total aqui no nosso programa.